Oi pessoal, aqui é a Maíra, esse é mais um Aqui Fala. E esse mês eu li muito, mas eu só terminei 3 livros. Bom, gente, às vezes fica meio triste, né, quando acontece esse tipo de coisa. Que eu fui olhar, né, cheguei, nossa, li horrores, né, não parei de ler esse mês. Aí eu fui olhando no meu Goodreads, tinha lá 3 livros lidos. Mas é isso que acontece quando o quê? Quando você está lendo muitos livros ao mesmo tempo e você não termina os livros que você está lendo e você começa a ler outros livros. Eu tenho, razoáveis bons motivos pra, né, ter pulado e tal de um livro pro outro. Mas eu vou conversar sobre esses livros que não foram concluídos, mas no final vamos falar primeiro, né, pelo que eu terminei. Então, o primeiro livro que eu terminei, gente, eu tô sem espelho, eu tô louca mesmo, né? O que tá acontecendo? Vou com esse aqui mesmo. Então, em novembro, eu peguei pra ler, né, eu tava lendo desde o mês passado e continuo lendo, não terminei, tá? Eu achei que ia terminar esse mês, não terminei. Foi o The Invisible Life of Edgar LaRue. E aí, peguei o quê? Tessa Dare pra ler, né? Aí eu li o livro que eu até mencionei mês passado, né? Que é o da The Wallflower, não sei o que lá. Esqueci o nome agora, eu vou deixar a capinha aqui como sempre, né? Era aquilo que eu tava precisando, livro divertido. Agora eu quero ler o outro, o segundo, né? Porque esse é o terceiro. Eu pulei sem querer o primeiro, sem saber. Mas não é algo que, assim, faça muita diferença. Só tem o grande spoiler de, tipo, o casal do outro livro fica junto, sabe? Daí você fica, tipo, oh, really? Eu tô lendo o livro por causa disso, né? Então, assim, não é realmente um spoiler, né? Mas tudo bem. Mas eu fiquei até interessada em ler, porque eu achei esse casal interessante. Enfim. E uma das coisas que eu achei interessante aí nessa nova série aí da Tessa Dare, que ela é um pouco mais atual, nem um pouco atual, mas assim, ela é mais pra frente, né, no tempo do que as outras que eu tinha lido dela. Porque ela fala de questões... Ela começa a questionar um pouco ali a questão dessa sucessão, né, e tal, dessas famílias eternamente endinheiradas e a própria classe trabalhadora, né? Então, assim, o primeiro livro é o livro da moça que é costureira, né? E com o Duque, e nesse segundo é um casal que é uma moça da sociedade, né, com um cara que veio, enfim, do nada, assim, né? Então, eu tô achando interessante, assim, e eu acho que o segundo livro também é assim, também é uma moça que é da classe trabalhadora, se casando com, sei lá. Então, eu tô achando bem legal, assim, ela incluir isso e começar a questionar esse tipo de coisa, assim, sabe? Desses dinheiros herdados, dessa coisa, como se não tivesse aí uma questão toda da colonização, né, e de onde é que tá vindo o dinheiro desses duques e tudo, né, enfim, dessa coisa de ser o chefe de toda uma... Eu tô achando interessante, assim. E aí, nesse segundo livro, é a história da menina que é a acumuladora de animais, no que ela resgata, né, animais que foram abandonados, e ela é vegetariana, então ela tem todo um cuidado com os bichos, né, e ela meio que se afastou da sociedade, ninguém sabe muito bem porquê, e aí foi também bem surpreendente, assim, essas coisas que a Tessa Dare trabalhou nesse livro, que foi a primeira vez que eu vi ela falando realmente sobre coisas mais sérias, assim, mais densas, né? Porque geralmente é um floquinho de neve. Eu acho que ela falou mais de coisas mais sérias, geralmente quando era em relação aos homens, né? Que eram homens que tinham sobrevivido à guerra, tinham passado por maus coisas, né? Muitos traumas de família. Então foi um pouco diferente, assim, essa introdução mesmo dela, assim, sabe? De falar sobre isso. E achei que ela falou bem também sobre o assunto. Então achei bem legal, assim. Me surpreendeu, não era o que eu tava esperando lendo essa história. Mas foi legal e... Enfim, eu tô com grandes expectativas pra essa nova série, então, da Tessa Dare, né? Que é Girl Meets Duke, né? Que é essa série aí. Que parece sendo bem legal mesmo. Então, tô doida pra ler o segundo livro, mas eu não vou pegar ele pra ler agora. Se eu conseguir resistir, eu não vou pegar ele pra ler agora, porque, como vocês vão ver, eu tenho muitos livros pra terminar antes de começar outro livro da Tessa Dare, né? Mas vamos ver se eu consigo resistir. Ninguém... saberemos, não sei. Bom, o outro livro que eu li se chama This Is How You Lose the Time War. São duas autoras, uma delas é El Motar Amal e a outra eu esqueci, eu vou deixar aqui também a capa, que é Max alguma coisa. E aí, esse livro, ele é muito interessante, mas eu acho que talvez algumas pessoas podem ficar meio perdidas nele, né? Porque ele
Ele é um livro epistolar, ou seja, ele é um livro de cartas, de troca de cartas, de duas agentes, que são basicamente assassinas, viajantes no tempo e espaço. E elas começam a trocar cartas, né? Meio provocando uma outra e tal. Mas aí elas começam a se conectar. E elas começam a ver na outra uma companhia, sabe? Uma pessoa que entenda elas. Então é interessante isso. E a gente vai acompanhando elas, assim, essa troca, né? Essa relação. É bem curto o livro, inclusive, tá? Mas, assim, a gente não tem em momento nenhum uma estruturação, uma explicação de que mundo é esse, por que tá em guerra, a gente não sabe. Quem que tá em guerra, quais são os países, quem que tá fazendo isso, não tem absolutamente nada. A gente só sabe que elas estão fazendo coisas, matando pessoas, mudando acidentes ou, enfim, questões no mundo todo, porque isso lá na frente vai impactar, né? Como que as coisas vão ser melhores ou piores para cada lado, tipo, se matar fulano, ele não vai conhecer, o filho dele não vai conhecer ciclano, não vai casar com Beltrano e não vai descobrir não sei o que lá, entendeu? Esse tipo de coisa, assim. Então eu achei bem interessante, assim, essa proposta, mas como eu falei, eu acho que você não tem que se apegar muito ao fato de que, não sei o que tá acontecendo, não tem uma explicação, porque realmente não vai ter, sabe? Não vai ter uma definição, assim, de contexto, de motivação, sabe? Você só sabe que elas estão nos lados diferentes da guerra e elas estão se encontrando, sabe? É basicamente isso. E ele é muito bonito, assim, a escrita, sabe? As coisas que ele tá falando ali. A escrita mesmo é muito visual, assim. Tem umas descrições, assim, muito impactantes, assim, sabe? Eu fiquei bem, tipo, uau, nossa... Achei muito maneiro mesmo. E eu fiquei, assim, envolvida, né, com essas personagens. Então ele tem esse romance sáfico e essa coisa meio platônica. E que, sei lá, né, lados opostos, né? Então tem toda essa coisa, assim. Mas eu achei maneiro. Eu gostei da leitura. Mas eu fui ver até umas resenhas, assim, engraçadas. As pessoas, tipo, realmente se incomodam, assim, com o fato de não ter... sei lá, uma narrativa... uma narrativa que não seja, tipo, 100% explicada ou contada ou, sabe, estabelecida. Porque isso também é uma coisa, às vezes, muito... É um tipo de estrutura de história, né? Não é, tipo, como todas as histórias são ou como todas as histórias deveriam ser contadas, né? Então, eu acho interessante... eu acho interessante, assim, de... talvez a gente tenha que conversar um pouco sobre isso, sabe? Questionar por que a gente ficou tão preso a só um tipo de narrativa, sabe? Como se a gente esquecesse que a gente, com pessoas, né? Viemos de vivências diferentes. Então, por que a gente só pode contar a história de um só jeito, né? Eu vejo uma rejeição muito grande hoje de escritas e de narrativas que não são 100%, sei lá, jornada do herói, não são redondinhas, não tem tudo ali pegando pela mão e explicando nos mais fundos detalhes, sabe? Quando que a gente desaprendeu a só ouvir histórias, sabe? Histórias sendo contadas pra gente. E, tipo, eu falo isso como uma pessoa que estudou narrativa, sabe? Eu passei por todo o método de, clímax e não sei o que, construção de personagem, papapá, sabe? Eu entendo a importância dessa estrutura, muitas vezes. Mas eu acho que a gente não devia se prender, sabe? A ser só isso, assim, contar histórias. Eu acho que existem tantas possibilidades e cada história também vai ter a melhor maneira de ser contada, sabe? A gente não devia se prender a só um jeito de narrar, sabe? Eu fico meio, sei lá, meio bolada com isso às vezes. E eu, assim, até eu posso ser uma pessoa que já julgou isso algumas vezes, não sei. Exatamente por vir dessa coisa acadêmica, né, do estudo da narrativa. Mas cada vez mais eu tenho pensado, assim, de quem que impôs essas regras, sabe? Quem que criou, quem disse. Porque eu lembro de até na faculdade, assim, tem o manual do roteiro, né, de faculdade de cinema. Então, eu lembro que eu fiquei tão brava quando eu vi aquele livro, Manual do Roteiro. Tinha um momento que ele falava assim, tente escrever histórias com finais felizes, não sei o quê. E assim, gente, eu
não sei se eu consigo ser essa pessoa, sabe? Eu não sei se eu tenho histórias com finais felizes pra contar. Não, tudo bem, assim, até posso ter, sabe? Mas cada história é uma história, sabe? Não, se a gente for ficar limitando, assim, de, tipo... Até qual é a melhor maneira de gente fazer isso, a gente tá, sei lá, tolindo os nossos sentimentos humanos, né? Nossa, tá bonito isso, né? Socorro. Tomei um soco na cara. Enfim, muitas questões aí que eu fico pensando e cada vez mais frustrada às vezes com esse tipo de coisa, sabe? Tá, vou botar aqui em verde, vai ficar bom. Tava doido pra fazer uma maquiagem verde. Bom, falei, né? Falei horrores. Mas era isso, eu queria falar sobre o livro que eu gostei, que eu acho que vale, sim, a leitura. E que eu acho que vai vir em breve pro Brasil, então fiquem aí de olho. Bom, o outro livro que eu li, The Black Flamingo. E se você é fã de Elizabeth Acevedo, eu acho que você vai gostar desse livro. Porque ele é contado do mesmo estilo de narrativa, né? Uma narrativa em poesia. E ele vai contando a história dele, né? E é legal também que ele é inglês britânico, né? Então ele tem essa perspectiva também do menino negro, gay, na Inglaterra, se entendendo com uma criança gay, sabe? A gente vai partir bem do início, assim, da vida dele, né? Tá ficando bom, né? Eu acho que sim. Deixa eu tirar aqui essa marcação um pouco. E aí, ele tem uma escrita poética bem bonita, assim. E ele tem uma história bem interessante de... uma criança, né? Começar a entender esse tipo de coisa, que criança meio que não tem muito disso, assim, né? Tipo, ser gay, não sei o que lá. Eu gosto daquele menino, eu brinco com todos os meninos de que a gente é namorado, sabe? Então, assim, eu acho que até a própria descoberta, assim, né? E... tem um pouco da relação com o pai dele também, que é um pai que abandonou, né, ele e a mãe. Não abandonou não, na verdade é um pai que é ausente e a família do pai reconhece ele, é presente, ele tem um tio que é muito essa figura paterna, mas ele sente essa falta, né, porque esse tio não é o pai dele, e aí depois o padrasto dele também não é o pai dele, né? Isso que eu vou fazer aqui. Será que eu jogo um brilho? Eu gosto de brilho, né? Meio azul, né? Virou um pouco verde. Não era pra ter ficado azul, né? Fora de foco, é um bagaço? Não sei. Vou fazer uma coisa aqui, hein? Vou inventar uma moda. Será que vai dar certo? Então, eu acho que assim como a narrativa da Elizabeth Acevedo, ele tem os seus momentos mais difíceis, assim, sabe? De enfrentar o mundo e as pessoas também, né? E não ficou bom com o pincel, não. Não com o dedo mesmo. Ficou bom? As coisas que invento, hein? Eu amo a minha técnica super profissional. Enfia o dedão aí e torce pro melhor. Eu manchei tudo. Acho que eu vou fazer agora é consertar. Com o pincel não ficou bom. Tá, eu vou pegar de novo meu negócio aqui. Cadê isso você? Volta aqui, moço. E ele também é um livro curto, assim, né? Como vocês podem ver, o que eu consegui terminar foram livros curtos esse mês. Eu não consegui terminar nada nada muito longo. Agora sim vai ficar bom, hein? Tudo bom, amada? Onde você vai com essa cara borrada? Vamos fingir que era exatamente isso que eu queria. É bem assim, isso mesmo. Ainda bem que eu não estou disposta a fazer tutoriais na internet, né? Porque imagina eu ensinar a fazer um negócio que eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Bom, e aí, voltando a falar do The Black Flamingo, chama Dean Atta, inclusive, o nome do autor. Eu gosto muito como ele fala também dessa coisa da ancestralidade dele jamaicana e grega, que, né, é uma coisa meio complexa, às vezes, assim, de conceber, né, para as pessoas, e principalmente o fato de não ser uma pessoa... Às vezes a percepção dele como negro não ser universal, nem todo mundo enxerga ele como negro, e eu acho que dá pra gente conversar um pouco sobre isso, sobre a questão também como funciona, né, na Inglaterra. Será que eu ponho um delineador verde? Não, né, vai ficar demais. Será? Não sei, vou ver, peraí. Pra pensar. Não vai aparecer. Não vai aparecer, já sei. Passar preto mesmo. Lá vou eu. Ai, fazer o quê? Eu comprei, inclusive, numa promoção esse Master Precise da Maybelline. E ele é realmente Master Precise. Porém, o negócio tem uma tinta fraca que é porra, hein? Nossa senhora, eu só uso ele pra marcar mesmo. Porque ele é bem preciso pra marcar, mas nossa. Bom, agora sobre os livros que eu comecei e estou lendo atualmente. São um total de 5 livros. Eu sou simplesmente ridícula. Peraí, primeiro deixa eu fazer esse gato aqui, ver se ele vai combinar com o outro gato. Parece que eu fui... Não sei onde que eu fui, vou sair da balada agora. Enfim, então, um dos que eu estou lendo no momento em que eu não terminei... Eu não vou falar de novo sobre o Invisible Life of Eddie LaRue,
Mas ele é um livro também que eu parei de ler agora de novo. Quer dizer, eu voltei a ler ele e aí faltava tipo 30% pra terminar e eu falei, não, eu simplesmente não posso continuar essa leitura, eu preciso parar, porque senão esse livro vai acabar. E eu não sei o que será de mim depois que isso acontecer. Então, eu parei mais uma vez o Ed La Rue e eu peguei de volta um que eu já tinha começado a ler já faz um tempo já, que é o Clap When You Land, da Elizabeth Acevedo. E eu tinha parado de ler ele porque eu comecei a ler quando... já faz uns meses, já foi em setembro. E a minha gatinha morreu em agosto. Eu não tava muito bem pra ler, porque o livro ele começa com a morte do pai de duas meninas, que mora na República Dominicana e a outra que mora nos Estados Unidos, né? Então ele tinha essas duas famílias, uma não sabia da outra. Quando ele morre, elas vão precisar, né? Elas descobrem uma da outra e vão precisar lidar com isso. Só que, obviamente, ele vai falar muito de luto, né? Então, eu parei, né, daquela vez. E dessa vez, eu resolvi parar pelo mesmo motivo. Porque eu percebi que eu ainda não tô 100%, sabe? Pra continuar lendo, assim. Tem certas passagens que me deixam meio mal. Então eu achei melhor não continuar. Mas assim, eu tô bem adiantada mesmo. Eu tô bem adiantada. Tô na metade, né? Cheguei na metade do livro. E esse, eu acho que ele é escrito em verso. Eu tô ouvindo o audiobook. Então eu não sei dizer assim, escrito... With the Fire on High, que é o segundo livro dela, ele é escrito em prosa, né? O primeiro é em verso, o Poeta X. Aí esse é o segundo é em prosa. Aí esse Clap When You Land, se eu não me engano, eu acho que ele é em verso também. É porque a escrita dela é muito poética, né? Então eu não sei como é que ele tá escrito. Mas ele parece que é em forma de verso também. Mas eu tô gostando muito porque a escrita dela é maravilhosa, me inspira muito a escrever, ela é muito incrível. Só que é isso, assim, eu acho que eu não tô com a cabeça 100% pra ler esse livro agora, não. Sim, gente, como sempre, né, Elizabeth Azevedo não desaponta, mas eu vou dar uma esperadinha aí, até porque eu não quero terminar logo e depois ficar sem nenhum livro da Elizabeth Azevedo pra ler, né? Acevedo. Porque esse é o último dela que foi publicado e ela não anunciou mais nada, então assim... Então eu posso dar uma enrolada nesse. Talvez não tenha sido uma boa ideia, talvez não tenha sido uma boa ideia botar esse lápis, tudo bem. Ai, gente, eu tô muito chique, porque sabe o que eu fiz? Eu finalmente comprei esse treco aqui, ó. Essa parada aqui de metal, tudo bom? Porque eu uso coisa líquida, né? Aí, não sei se vocês já sabem, mas não é recomendado você ficar espirrando coisa na cara, assim, porque isso desperdiça o produto, tá? Então, assim, deve você botar num negocinho e aí você passa na cara. E aí eu comprei finalmente um que eu tava botando o quê? No dorso da mão. Também dá, né? E eu achei bem melhor. Eu achei que realmente ele não... ele evita desperdício, sabe? Eu achei que eu consigo... Em uma espremida só, eu consigo... Ai, enfiei o negócio dentro do meu olho. Puta que pariu. Mas é burra, né? Enfim, eu achei que com uma espremida só, eu já consigo cobrir minha cara inteira. Próxima leitura que eu comecei e não terminei. Ai, gente. Meu olho agora tá ardendo porque eu enfiei o negócio dentro do olho. E é óbvio que eu vou começar o quê? A estragar toda a maquiagem. Ai, como eu me amo. Então, aí eu comecei a ler que eu falei assim, vou ler outro livro curtinho, né? Que aí eu termino mais uma leitura, vou ter assunto pra falar numa que fala, vai ser tudo. O que aconteceu? Não terminei também. Mas eu tava achando curioso, assim, ele é realmente bem curtinho, mas eu não consegui continuar. Eu nem coloquei ainda no Estou Lendo do meu Goodreads, então olha só, informação exclusiva aqui pra vocês que me acompanham. É o The Empress of Salt and Fortune, da Invo. E ele parece um livro meio de folclore. Não façam isso, tá? Não enfiem a esponja de maquiagem dentro do olho de vocês, não é recomendado. E ele é meio que uma história dentro de uma história. Então, eu tava começando a entrar na parte em que a história dentro da história é contada. Mas aí Gente, esse lápis que eu passei no olho, ele é simplesmente uma porcaria. Olha, não comprem. Meninos, não comprem. Porque é a segunda vez que eu tento usar ele e ele só fica uma caca. E não é nem porque o meu olho tá lacrimejando, é porque ele realmente não é bom. E eu esqueci de botar o rímel. Cadê o rímel? Hoje eu vou usar esse aqui, que eu amo. Acho que eu comprei errado. Olha só a cara de
derrotada. O lápis, inclusive, é esse aqui da Sephora, que é o Crayon Your Mini Eye Pencil to Go. Ele é desse tamanho mesmo, tá? E é um lápis de olho da Sephora. E ele foi super baratinho. E eu achei que fosse funcionar porque, né, eu vi que produtos da Sephora eram bons. Mas esse, no caso, não é, tá? Então, assim, não recomendo. A não ser que você queira usar ele pra outra coisa. Enfim, esse aí, como eu falei, ele tem bem uma cara, assim, de conto. Sabe como a história da Mulan é baseada num poema chinês? E aí tem a história dos coelhos correndo, não sei o que, da lebre. Essa história me passa um pouco essa vibe, não sei porquê. Ela tem uma vibe... É óbvio que eu sou a pessoa mais burra do mundo. Eu fui piscar o olho que tava lacrimejando imediatamente depois de passar o rímel. Gente, não seja estúpida, tá? Que nem eu. Esse aí é mais uma história super curta que eu tô, sei lá, na metade e eu não terminei. Aí eu comecei mais 2 livros. Yes! Que foi o Sempre Vivemos no Castelo, que é um livro que vai ser do clube, né? É o livro que a gente vai discutir agora no domingo. Então eu peguei ele pra ler, né? Porque eu tô um pouco atrasada, a gente teve 2 meses pra ler, eu faço o quê? Eu pego na última semana, porque essa é a minha vida. E eu tô achando ele muito interessante porque ele tem uma narradora que ela é meio terrível. E aí tem momentos que você entende por que ela é meio terrível. E tem horas que você fala, ok, talvez você esteja passando do ponto, amiga. Mas não sei, eu tô achando legal, assim, sabe? Esse ponto de vista dela, que é uma pessoa que, tipo... Nossa, eu queria que todas as pessoas que me esculacham morressem. E eu fico pensando nos corpos delas. E eu fico, tipo... Socorro! Porém, o que aconteceu com você? Quem que te judiou pra você pensar desse jeito? Então eu estou curiosa, estou entretida. Eu vou ter que arrumar aqui essa caca que eu fiz. Vamos torcer pra que tudo dê certo. Que não fique um buraco. Ficou estranho? Ficou. Ai, gente, olha. Como diz a Dudes, é cada uma que são 2, hein? Gente, é só não olhar muito perto que fica bom, tá? É isso. É o que tem pra hoje. Devia desfumar essa coisa. Cadê? Bom, e aí o outro livro que eu ainda estou lendo também é o The Wicked Deep. E, gente, eu já estou achando essa história muito interessante. Tô bem, assim, surpresa. Porque ele tem uma escrita bem bacana e a história se passa num lugar onde 3 mulheres foram consideradas bruxas há muito tempo atrás e virou meio que uma coisa turística, sabe, da cidade. E aí a gente tem a protagonista que aí essa cidade ela tem uma ilha que só dá pra ir e voltar dela de barco. Então essa menina mora com a mãe dela, toda uma coisa assim das pessoas dessa, sei lá, não gostarem da mãe dela, acharem que a mãe dela é doida, porque o pai dela foi embora, meio que desapareceu, assim. E a mãe dela nunca mais foi a mesma, né? E a mãe dela faz previsões em, tipo, no chá, sabe? Esse tipo de coisa. Meu caralho, essa porra desse lado vai ficar borrando agora o meu olho. E aí, tá chegando, então, perto desse próximo evento aí, né? Que é uma noite, assim, que as pessoas festejam esse evento bizarro, histórico, assim, e tem muita festa, não sei o que lá. E ela não gosta muito, mas a amiga dela, tipo, tá pedindo muito pra ela ir junto e tal. E ela decide participar. Existe uma coisa bem forte aí dessa coisa do desaparecimento do pai dela, que eu não sei se vai dar alguma coisa, mas que é um mistério, assim, sabe? Tipo, o pai dela viu o pai dela indo embora e ele nunca mais voltou, mas, tipo, não tinha motivo pro pai dela abandonar ela e a mãe, sabe? Tipo, eles eram felizes, estava tudo bem. O pai dela pegou o barco e foi embora, sabe? Então, tem coisas acontecendo aí. E eu achei a escrita muito bonita, assim, tem umas descrições, assim, muito legais. E eu sei que essa autora, ela tem um outro livro publicado, que ele também tem uma pegada um pouco mais, tipo, meio sinistra, assim, sabe? Então, eu admito que eu não tava esperando, assim. Ele é um livro YA, né? Mas eu não tava esperando, assim, ele, sei lá, ter uma escrita, assim. Mas esse livro, assim como os outros,
eu comecei a ler e estou... Esse e o Nós Sempre Vivemos no Castelo são 2 livros que eu tô bem no começo, assim, então não tenho muitas opiniões a respeito. Mas eu tô curtindo, assim, tô achando legal. Os 2 livros me surpreendendo bastante, sabe? Saldo positivo, a princípio, né? Aí, no domingo, no meu canal, vocês vão saber melhor se esse vídeo aqui atrasar pra sair, que era pra sair amanhã, mas assim, se atrasar pra sair, vocês já sabem, né, o que eu achei. Como eu falei, essas foram as minhas leituras, né? Como eu não terminei de maquiar ainda, eu vou falar sobre o que eu pretendo ler agora em dezembro e eu espero não falhar. Então, eu tô pensando em dezembro concluir todas as séries que eu falei que ia concluir, né? É uma boa ideia, talvez, cumprir as nossas metas. Porque eu falei que ia ler um monte de série no início do ano. E aí, o que eu fiz? Comecei a ler um monte de novas séries e não concluí. Mas que eu queria concluir, né? Então, assim, eu fico me decepcionando a mim mesma. Então, o que eu vou fazer em dezembro é tentar concluir, pelo menos, as séries que eu li, assim, que saíram o último livro esse ano, sabe? Que eu já tô avançada. Ou saíram no ano passado e eu fiquei enrolando pra ler, né? Porque eu faço isso também. Então, assim, a primeira delas que eu acho que eu quero terminar é o The First Seven, que é a continuação do The Last Eight, né? Da Laura Poe. Acho que o The First Seven saiu esse ano mesmo, no início do ano. E eu gostei muito de The Last Eight. A Laura é uma autora nacional, mas ela está publicada lá fora. Então vamos ver se a gente consegue trazer a Laura para o Brasil. Seria tudo. Eu acho que não tem vídeo de The Last Eight no meu canal. Ia fazer, né? Mas enfim, tem vídeo com a Laura lá no meu canal, falando sobre a sexualidade. Então se vocês quiserem conhecer a Laura e um pouco do assunto, eu vou deixar linkado aqui. E outro que eu quero ler também, que eu tava muito ansiosa, ele lançou lá fora no ano passado, mas eu não consegui ler, fiquei me enrolando, né? Que é o Timbre, do Neil Shusterman, né? Que é o 3º livro da série do Ceifador, que eu simplesmente amo. Então, tudo bom, Franja. Minha franja tá querendo ficar assim hoje, eu vou respeitá-la. Eu não fiz minha sobrancelha. E o Ceifador é uma das minhas séries, tipo, favoritas ever. Eu adorei o segundo livro, que é o nome... Como é que é o nome? Esqueci, óbvio, porque eu tenho a cabeça de titica. Mas eu adorei o segundo livro, foi muito surpreendente. Ele vai pra caminhos muito doidos e interessantes. Então, assim, eu tô tipo, o que esse homem vai fazer com o final dessa série? Aí tem outro que eu propositalmente, pra variar, me enrolei pra ler, porque eu não queria que acabasse. Mas eu vou ver se eu termino o ano com essa leitura, porque eu acho que vai ser uma leitura que eu vou amar muito, sabe? Então eu acho que vai terminar perfeitamente esse meu ano, que é o Musa dos Pesadelos, né? Toda vez eu faço isso, eu ponho a tampa no lugar errado. A Musa dos Pesadelos, da Laini Taylor, né? Da duologia Strange the Dreamer, né? Um Estranho Sonhador, fica aqui no Brasil. E eu amo tanto esse livro. E aí eu fiquei enrolando pra ler o Muse of... Nossa, tudo bom? Pra ler o Muse of Nightmares, né? Aí saiu aqui no Brasil agora com o Musa dos Pesadelos. Eu tô tipo, e aí, Maíra? Vamos ler? Que daí vai acabar de vez. Mas eu vou ler sim. Vou ver se então eu me programo pra ler até o ano acabar. Vai dar certo, vai dar certo. E eu não vou prometer mais nada, tá? Porque eu prometo as coisas e eu simplesmente não cumpro. Tá? Eu tô falando que eu vou ler todos esses livros, mas eu tô com vontade de ler o quê agora? Tessa Dare. É isso, essa é a minha vida. Aí vai virar o quê? Um canal de Tessa Dare, que ninguém vai mais aguentar falar de livro de Tessa Dare. Então, o objetivo de dezembro é terminar as leituras, tá? Se eu terminar de ler o livro todo que eu tô lendo ao mesmo tempo, eu já saio ganhando. Já fica assim, menos feio e tal. Já ficarei orgulhosa de mim. Bom, gente, acho que acabei a mic, né? Desculpa aí a luz, tava... Eu fiquei com preguiça de ligar a outra luz aqui. E, enfim. Tá ok, né? Eu acho que eu vou botar um cílio postiço de novo. Que agora eu tô gostando de fazer isso. E tá. É isso. Espero que tenham gostado da make. Espero que tenham gostado das minhas leituras finalizadas e não finalizadas. Me contem aí se vocês tiveram um mês de novembro bom de leituras. Ou se foram que nem eu. Eu acho que foi um mês bom de leitura, só não foi um bom mês pra concluir leituras, né? Mas
De resto, tá tudo ótimo. E é isso, gente. Muito obrigada por me acompanharem. E a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo. Tchau, tchau.